Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos de volta para esse nosso momento vespertino da programação do 4º Congresso Nacional de Gestão Pública. Agradecemos também a companhia daqueles participantes que acompanham os debates pela internet. Nosso agradecimento especial ao patrocinador oficial do evento, a Caixa Econômica Federal. Agradecemos ainda o apoio institucional do escritório Trindade Câmara Retz Barbosa e Roriz Advogados Associados, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, Associação Nacional das Empresas de Engenharia em Infraestrutura, Transporte e Meio Ambiente, a ANETRANS, a ABFP Editora, a Associação Municipalista de Pernambuco e o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Convidamos a todos nesse momento para acompanhar os vídeos institucionais. Cadê meu celular? Vou ligar para 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito com o pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação, tem esporte avançando, tem espaço garantido, tem governo trabalhando, tem recurso investido, tem show gratuito gerando emprego pro gentil, tem patrocínio, tem governo do Brasil. É Brasil. Tem formação na periferia, dentro e fora da escola. Se tem emprego sendo gerado, tem renda, tem produto na sacola. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. Desde os primórdios, a humanidade busca compreender o mundo, resolver conflitos e tornar a convivência possível por meio do conhecimento. Foi assim, passo a passo, que construímos ideias, leis, doutrinas, inspirados por grandes juristas que ousaram pensar além do seu tempo. Hoje, seguimos trilhando esse caminho. Acreditamos que o conhecimento é um legado em constante evolução, que se constrói com excelência, compromisso e visão de futuro. Por isso, reunimos mentes inquietas, pesquisadores, professores e pensadores comprometidos com um Brasil mais justo, mais preparado, mais humano. Porque é conhecendo que transformamos, é estudando que avançamos. A BFP, Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, construindo conhecimento com excelência. Ao lado dos grandes nomes do direito, ao lado de quem quer fazer história. O mundo mudou e continua mudando em tempo real. Inteligência artificial, novas formas de trabalho, transformações econômicas, sociais e ambientais. Tudo conectado, tudo em movimento. Diante disso, uma pergunta se impõe: como reconstruir o mundo do trabalho? É nesse contexto que nasce um dos encontros mais relevantes do país.
Um evento que já mobilizou milhares de participantes, conectando o Brasil ao cenário internacional e consolidando um formato híbrido, acessível e altamente qualificado. O Congresso da Magistratura do Trabalho chega ainda mais forte, mais relevante, mais necessário, mais conectado com o futuro. Em novembro, vem aí, 5º Congresso Nacional e o 3º Internacional da Magistratura do Trabalho, com um tema que traduz o nosso tempo: progresso tecnológico e sustentabilidade socioeconômica e ambiental. A reconstrução do mundo do trabalho. Um espaço onde magistratura, academia e sociedade se encontram. Onde ideias ganham profundidade e decisões começam a tomar forma. Debates atuais, visões nacionais e internacionais. Eixos que conectam tecnologia, direito, economia e sociedade. Não é só um congresso, é um ponto de convergência. Aqui, o presente é analisado e o futuro começa a ser construído. Se você faz parte dessa transformação, esse é o seu lugar. Em novembro, você tem um encontro marcado com o que realmente importa. Garanta sua participação. Conecte-se com quem está pensando o amanhã. Realização: Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, ABMT, e Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, ABFP. Um recado antes que a gente chame os nossos convidados para o palco. A organização do evento encontrou uma chave canivete de um carro Honda com um chaveiro da New Car. Então, se alguém sentiu falta da chave, ela está aqui comigo, tá? Basta me procurar. E para a gente dar sequência na nossa programação, o painel 6, que é o primeiro desse período vespertino, se dedica a discutir os desafios da alta gestão pública. Para presidir esse debate, convidamos o excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, o Alton Alencar Rodrigues. Convidamos também os painelistas, o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Juliano Heinen. E o advogado e colunista do Conjur, doutor Guilherme Carvalho. Passo a palavra ao excelentíssimo ministro para que possa conduzir o painel. Muito boa tarde a todos os presentes, autoridades, senhoras e senhores que nesta bela tarde de outono, presencial ou telepresencialmente, acompanham este relevante evento sobre a administração pública brasileira. É com satisfação que declaro abertos os trabalhos deste 6º painel do 4º Congresso Nacional de Gestão Pública, cujo título é Desafios da Alta Gestão Pública. E antes de dar início aos debates, às exposições, eu gostaria de registrar os meus sinceros cumprimentos à diretoria executiva
e a Comissão Científica da Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, pela organização deste congresso, que se consolida como um fórum de debates, de pesquisa, de reflexões sobre os desafios contemporâneos que enfrenta a administração pública brasileira. Então, o tema que nos reúne nesta tarde, Desafios da Alta Gestão Pública, toca diretamente o núcleo da modernização da administração pública brasileira, um objetivo que o nosso país há muito tempo persegue, com alguns êxitos e alguns desejos que ficaram para depois, alguns desejos de modernização da administração pública. Afinal, não é tarefa fácil liderar estruturas públicas em ambientes repletos de problemas, de volatilidades, de restrições fiscais e complexidades que se colocam tanto no plano da legislação quanto no plano da própria jurisprudência que conformam os tribunais brasileiros. E é famosa aquela frase de que no Brasil até o passado é incerto. Esses desafios da realidade brasileira impõem ao administrador público, ao gestor público, algo que vai muito além do mero cumprimento mecânico, ritualístico das suas competências. Esse momento exige do administrador algumas qualidades especiais, visão estratégica, capacidade decisória e, fundamentalmente, cultura madura de governança e gestão de riscos dentro da administração pública brasileira. E, exatamente sob a ótica do controle externo, todos aqui sabem que eu pertenço ao Tribunal de Contas da União, sou ministro do Tribunal desde o século passado, desde 1999. E nosso papel é um papel típico de fiscalização da administração pública. E o que eu sinto é que esse papel hoje se coloca transcendente relativamente ao gestor, no sentido de propiciar o estímulo à modernização da administração pública. É um papel que deixou de ser legalista para se tornar um papel indutor de modernidade, indutor da eficiência pública da administração. E, precisamente por isso, nessa busca por uma nova administração pública, é que se inserem os avanços trazidos pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa nova legislação reforçou a necessidade de o Tribunal de Contas da União compreender que o gestor público merece atenção e o controle deve ser avaliado segundo a realidade cotidiana dos gestores da administração pública. Agora, esse realismo, essa vontade da Lei de Introdução às Normas brasileiras não se confunde com complacência ou salvo-conduto para cometer erros crassos, para improvisar atos de gestão no âmbito da administração. Essa mesma lei de introdução ao direito brasileiro fixou balizas sérias para a responsabilização pessoal do gestor público nas hipóteses de erro grosseiro. E o que são erros grosseiros? Erros grosseiros são aqueles erros que destoam das ações de qualquer administrador médio. São aqueles erros que derivam de uma falta objetiva de cuidados, de práticas absolutamente sem obedecer às balizas estabelecidas pela norma. São faltas assim derivadas de erros crassos,
que fogem do padrão da administração pública em caráter normal. Evidentemente, não estamos falando aqui do erro decorrente de escolhas legítimas feitas pelos gestores públicos diante de teses jurídicas que são plenamente razoáveis. Não há interesse, não há vontade, nem razão de punir gestores que atuam dentro do pleno descortino da legislação. Quando eu falo de punição, nós estamos falando do descumprimento sistemático de deveres objetivos de cuidado em relação aos atos praticados sem os mínimos esteios motivacionais. Quando a lei exige que o parecer jurídico é absolutamente vinculante, não resta ao gestor margem para descumprir os pareceres jurídicos. Esses pareceres têm de ser acatados na íntegra ou reformular todo o modelo de ação em que está sendo praticado dentro da administração. E trazendo essa discussão para o contexto das licitações, um tema que é profundamente tratado no livro do Dr. Guilherme, aqui presente, que será responsável por uma das palestras e que será lançado nesse evento, incorre em erro grosseiro o gestor que não implemente os controles para mitigar os riscos da administração, que possam, por exemplo, resultar na realização de contratações emergenciais. Concordo plenamente com o Guilherme. Eu acho que está certíssimo o exemplo que foi levantado no seu livro. Então, a situação de contratação emergencial, que decorrente da falta de planejamento e da desídia administrativa, pode e deve implicar a responsabilização do gestor. E para debater esses problemas da administração pública, sob várias perspectivas, trazemos aqui dois excelentes palestrantes que propiciarão a essa seleta audiência uma visão do direito administrativo nesses setores da administração pública. Inicialmente, gostaria de apresentar o Dr. Guilherme Carvalho, advogado, colunista do portal Consultor Jurídico, autor de uma obra de grande relevância, que hoje ganha a 2ª edição nesse congresso, o livro Licitações, Contratos e Temas Polêmicos, a ótica da Lei 14.133. Sua exposição abrangerá esses cenários complexos aos quais a legislação encontra os limites da realidade administrativa. Dr. Guilherme, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite que me foi formulado pela Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, em nome do Zilmar Santana. Agradeço a coordenação científica do meu amigo ministro Douglas de Alencar Rodrigues. Parabenizo aqui o meu grande amigo, não apenas colega e debatedor, palestrante aqui nessa tarde comigo, o Dr. Juliano Rainer, com quem tenho uma enorme alegria de poder partilhar algumas ideias com os senhores nessa tarde de sexta-feira. Ministro Walter Alencar, muito obrigado pelas palavras que me foram aqui deferidas, não sei se sou merecedor de todas elas. E agradeço, sobretudo, a participação de quem aqui está presente numa tarde de uma sexta-feira, em um congresso que se volta ao aprimoramento da gestão pública na sua 4ª edição, e também aqueles que se encontram nos assistindo de maneira remota em todo o país. Nós temos aqui um certo espaço de tempo mais limitado, e eu conversava há pouco com o Juliano, as palestras se estenderam um pouco mais pela manhã, e eu tento ser um pouco atento ao tempo. Então, falarei, embora o tema requeira uma discussão um pouco mais ampla, eu
Eu tentarei ser um pouco mais enxuto nas minhas palavras, inclusive porque combinei aqui com o meu amigo Juliano de deixar o espaço aberto para possíveis perguntas que venham a ser efetivadas aqui pela plateia. O tema que nos é comum nessa tarde, tanto a mim aqui como a Juliano, são novos caminhos da gestão pública. Então, é um tema relativamente abrangente e eu procurei fazer, não sei onde é que está passando aqui, um panorama geral do que seria essa administração pública. Veja só, o Juliano é do estado do Rio Grande do Sul e nós estamos em extremo oposto. Não estamos em extremo oposto porque o extremo oposto é no Oiapoque, e até um município de um estado onde eu fui servidor público, exercendo o cargo de procurador do estado, e eu sou natural do Piauí. E eu trouxe aqui exatamente dois panoramas, quando se fala de gestão pública em todo o país, nós temos sempre a ideia de se tratar a gestão pública como um todo, sem respeitar os mais multifacetados cenários que existem dentro desse país de dimensão continental, como é o caso do Brasil. Parece até que esses números são um pouco clichê, mas às vezes você pergunta de uma maneira mais geral, numa espécie de indagações normais de se fazer, quantos municípios se tem no Brasil? As pessoas, de regra, às vezes não respondem. E ouso dizer que a realidade de quem vive em panoramas diferentes, como é o caso de Brasília, São Paulo e grandes estados da federação, não tem noção do que se passa realmente no dia a dia prático do cenário nacional, sobretudo em regiões mais distantes, como o Norte, o Nordeste e assim por diante. Então, nós não temos só um Brasil, portanto, nós não temos só um modelo de administração pública. São diametralmente opostos, posso dizer, não, embora tentem caminhar no mesmo sentido, e os desígnios da administração pública como um todo tendem a ser justamente práticas de boa gestão, desafios, mapeamento de risco, políticas de governança, mas eu não posso ir nessa caricatura dessa foto, onde eu trago exatamente duas cidades. Do lado direito, a cidade de São Paulo, que poderia ser qualquer outra metrópole também, para contrastar um pouco com a realidade de qualquer outro município, que não particularizadamente esse bendito município do Piauí, chamado Tanque do Piauí, cuja origem se diz, quem nasce em tanque, peixinho é ou é tanquense. Então, veja, nós temos uma administração pública num ambiente de incertezas. Nós temos uma escassez de implementação de boas práticas, uma necessidade de implementação de políticas relacionadas às práticas de ESG. Isso é uma diretriz mundial, é uma diretriz de todos os países do mundo, e foi muito bem salientado ontem aqui na palestra de abertura da secretária de Gestão Municipal do município de São Paulo, minha amiga Marcela Arruda. E digo isso por quê? Porque esses caminhos devem ser sempre buscados por todo e qualquer gestor. Mas eu inicio essa minha fala com essa abordagem inicial por quê? Simplesmente pelo fato de demonstrar aos senhores que não há, nessa plenitude nacional, uma só realidade para que nós possamos diagnosticar os problemas do Brasil como um todo e de uma maneira uníssona. Ou seja, é preciso verificar em cada caso em concreto quais são as melhores medidas, quais são as melhores adequações para aquela situação que é trazida. E digo isso, inclusive, já me adiantando aqui um pouco na minha fala, em relação aos órgãos de controle. Isso foi muito bem destacado logo aqui na apresentação pelo ministro Walter Alencar Rodrigues, destacando, obviamente, a questão da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, segundo sua fala, embora não seja um salvo-conduto para aquele que exerce a função da gestão pública, sobretudo a gestão estratégica, deve-se avaliar cada tomada de decisão segundo as circunstâncias que são colocadas para aquele caso que é levado à análise da apreciação dos órgãos de controle, seja ele interno e, sobretudo, os órgãos de controle externo. Muito bem. Qual é o local para apontar? E aí nós entramos no conceito do que seria alta gestão, alta administração, um conceito um pouco complexo. Eu me lembro aqui do meu curso de administração, para além do direito, eu fiz essa simbiose. Havia um livro de Teoria Geral da Administração, não sei se ainda há, do Hidalberto Chiavenato, Teoria Geral da Administração, e lá se fala sobre planejamento estratégico, tático e operacional. Talvez esses outros dois planejamentos nem se fale tanto hoje, o que é tático, o que é operacional, que mais parece situações de guerra. Mas está em voga o planejamento estratégico, tanto que a lei traz esse planejamento estratégico. Não apenas a lei de licitações e contrato, e aqui eu me refiro com uma mera exemplificação, mas quando se trata de gestão de riscos, integridade, nós estamos falando, sobretudo, da contratação pública, esse é o principal vertente, a espinha dorsal de toda a administração pública, e de uma forma bastante feliz,
A Lei 14.133, que já completou os seus 5 anos agora, ela traz um conceito de alta administração. Eu não sei se o conceito de alta gestão ele coincide com o conceito de alta administração. Tá? Não sei. Inclusive porque, revelando justamente essas dificuldades que nós temos nas estruturas operacionais de todo o país, nas dimensões que nós temos relacionadas a todos os entes licitantes, eu não posso dizer que a estrutura da alta gestão do Estado de São Paulo, do Estado do Rio Grande do Sul, é a mesma de um pequeno município no interior do Norte e Nordeste. Então, essa alta administração é um novo conceito trazido pela Lei 14.133, sim, inclusive porque a lei se refere de uma forma bastante expressa a essa alta administração, e esse conceito de alta administração tem tudo que ver justamente com o planejamento estratégico, com essa gestão de risco. Digo isso por quê? Porque o próprio legislador estabelece essa política pública por meio de norma legal inserida dentro do corpo da própria Lei 14.133. O que não significa dizer que outros dispositivos legais também assim não possam tratar. Mas, de uma maneira literal, independentemente de uma interpretação sistemática, a Lei 14.133 traz esse conceito de alta gestão e que poderia, pelo menos para nós, ser assimilado com o conceito de alta gestão. E o planejamento estratégico dentro desse conceito de alta administração, ele é tratado também na Lei 14.133. E observe que a lei traz isso como um dos objetivos do processo licitatório. E esse objetivo do processo licitatório, como evitar sobrepreço, superfaturamento, zelar por uma política de integridade, esse conceito é sempre trazido à luz da vertente de quê? Da alta administração, do planejamento estratégico e do controle estratégico destas contratações públicas. Portanto, o parágrafo único do artigo 11, já quando fala dos objetivos do processo licitatório, ele diz exatamente que a expressão a alta administração, me permitam ler aqui, não gosto de dispositivos legais em palestra, mas esse é deveras importante, diz que a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput do artigo, ou seja, evitar sobrepreço, superfaturamento, zelar pela melhor contratação pública, promovendo um ambiente íntegro e confiável e assegurando o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Então, o legislador foi excessivamente exaustivo em um parágrafo único de um dos artigos que trata sobre os objetivos do processo licitatório. Veja que esse dispositivo legal, a despeito de ser um parágrafo único de um dispositivo só, poderia ser o objeto de todo o conteúdo de uma lei. Poderia ser, inclusive, o preâmbulo ou os motivos de uma legislação específica e apartada, que tratasse prioritariamente sobre alta administração, sobre gestão, ou uma lei que dispusesse sobre a administração estratégica e o planejamento estratégico dentro do âmbito da administração pública e com viés talvez nacional, numa espécie de diretriz para todo o país. Mas ela se encontra dentro do contexto da contratação pública. E, independentemente de se tratar apenas de uma lei de contratação pública, é evidente que se trata de uma disposição normativa aplicável não só ao âmbito das contratações públicas, mas a todos os processos que envolvam o atuar da gestão administrativa, seja ele no decorrer de um processo licitatório, seja ele no decorrer de aplicação de toda e qualquer política pública necessária à atribuição do cumprimento dessas ditas funções administrativas. E aí a pergunta vem, quem integra a alta administração? Porque é um conceito dificultoso. Né? Definição de base, eu digo, com base na realidade de cada ente licitante. Devolvo sempre a mesma pergunta. Quando você pega um grande estado ou um grande município, isso tem muito que ver a contratação pública, ou absolutamente quase tudo que ver com o produto interno bruto. Ontem a secretária Marcela trouxe uns dados, talvez a Juliana tenha os mesmos dados, até onde eu sabia, o nível de contratação pública, esse cenário de contratação pública corresponde a aproximadamente 17%, 16% do produto interno bruto nacional. Ela trouxe uns dados ontem por volta de 15%, mas vamos lá, estejamos por base dos 15%. Em alguns municípios, em alguns estados, sobretudo, mais deficitários, onde a iniciativa privada não é tão pungente,
a contratação pública, ela é basicamente a espinha dorsal de toda a economia local. Não se desenvolve nada para além da contratação pública. Então, não posso definir um conceito de alta administração sem olhar para a realidade do que seja aquela administração contratante. O conceito de alta administração no município de São Paulo, de onde a secretária Marcela Arruda tirou esses dados, não é o conceito de administração nesse meu emblemático exemplo de Tanque do Piauí. Por quê? Porque não tem a mínima possibilidade de um município de menos de 2.000 habitantes ter uma subdivisão sectorial de um quadro administrativo tal qual um município de grande porte é um estado da federação. Então, inclusive para os órgãos de controle, ministro Walter, é preciso que se avalie, segundo os contextos da LINDB, o que possa se considerar alta administração. Então, a alta administração em uma entidade licitante de menor envergadura é completamente diferente do conceito de alta administração em uma entidade licitante com propósito e produto interno bruto maior no volume de contratações públicas. Muito bem. E aí vem o desafio da eficiência e da legalidade, isso nos renderia talvez uma tarde toda e talvez eu não queira tirar o tempo do Juliano para falar sobre isso. Isso talvez é o nó gordo de toda a administração pública, isso não só no Brasil, porque nós pensamos que o problema da administração pública e do exercício dessas dificuldades das atribuições administrativas reside tão apenas no Brasil. Não, problemas de toda sorte acontecem no mundo todo. Se você olha a publicação, ou as atualizações de publicação no mundo europeu, sobretudo onde nós mais nos baseamos, Espanha e Portugal, e nos nossos vizinhos aqui latino-americanos, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, os problemas são os mesmos, e essa dificuldade de se implementar eficiência e legalidade, esse diálogo de quem tem razão, é um dos pontos mais sacrificantes. A lei ela é tão precavida, a lei de licitações e contratos, que ela repete, inclusive, conceitos que são idênticos dentro da terminologia do direito comparado. Quando você traduz no Google Tradutor eficiência, para espanhol ele vai para eficácia. Então, eu tenho o mesmo conceito dividido dentro da mesma lei, como eficiência, eficácia e efetividade. Também, voltando aqui ao livro do Hidalberto Chiavenato, tinha um quadro onde o professor sempre pedia para nós decorarmos, porque a palavra era escrita, complemente aqui. O que era eficiência, a diferença do que é eficácia. Né? Isso é pouco ou nada relevante, porque ambos têm o mesmo propósito de direcionar uma administração pública para fins em que se possa promover a integridade, o cumprimento de uma melhor contratação pública e, obviamente, o cumprimento de uma melhor gestão administrativa. Mas aí entra o detalhe. Nós ainda vivemos sob o fetiche de uma administração pública de 1962. Ontem a Marcela falou sobre o Decreto-Lei 200, eu estou mencionando aqui os exemplos para contextualizar vocês com as palestras anteriores, ou pelo menos nessa tentativa, de 1967. Mas aí nós temos uma súmula, e eu sei que o Juliano não utiliza essa súmula, embora seja procurador do Estado, e facilitasse talvez uma sexta-feira à tarde dele, emitindo um parecer com base na súmula 463, e ele dissesse, quero me dirigir para o meu apartamento de Gramado e sair de Porto Alegre. Ele carimba a súmula 463, num parecer, e está tudo bem. E a súmula diz o seguinte, a administração só pode fazer o que está na lei. Que mentira. Inclusive que a súmula de 1962 já nasceu velha. Não quero entrar nesses aspectos acadêmicos, porque nada diz respeito aqui a essa nossa simples fala. A administração não só pode fazer o que está na lei, porque ela só fizer o que está na lei, quando a lei não autoriza, ela não tem como usar. E aí entra justamente mais um dilema. E quando a lei silencia ou quando a lei não diz, a administração pode ser eficiente? Nós temos uma série de exemplos aqui, me permita aqui um microexemplo de 30 segundos. Nós tínhamos, no contexto da lei anterior de licitações e contratos, uma impossibilidade de empresa contratar, de administração contratar com empresa que estivesse em recuperação judicial, porque a lei falava em concordata. Então, tinha essa discussão. Ora, uma lei falava em concordata na recuperação judicial. Eu posso ou não posso facilitar essa contratação? Então, certamente, um procurador do Estado como o doutor Juliano ultrapassa esse conceito legalista e explica que, obviamente, eu não tenho a lei contemplando recuperação judicial, porque não havia ainda, na época da promulgação da Lei 8666, uma lei que falasse sobre recuperação judicial, porque o que se tinha à época era concordata, eu não podia falar sobre o que inexistia. De igual modo, entra na atual lei a necessidade de publicação em jornal de grande circulação. Eu não sei qual é o jornal de grande circulação hoje. Se eu chego, por exemplo, em Tanque do Piauí, eu não sei qual é o folhetim de grande circulação. E a lei fala que tem que publicar em jornal de grande circulação. E a pergunta que fica é, e se eu não publico? Eu violei a lei ou eu posso salvar aquela contratação pública em nome da eficiência? Então, são dois casos que eu digo, a lei silencia, eu agrido a lei,
Não, eu não penso que é uma agressão à lei. Então, são 2 exemplos aqui tópicos no que eu posso dizer. A busca da eficiência, nesse caso em concreto, quando atingido determinados fins, tende a ser uma solução adequada para esse caso. Bem, e aí entra o controle, um ponto importante. Eu não vou me alongar nisso, porque aí seria um caso muito mais de ser chancelado pelo Tribunal de Contas da União, os órgãos de controle e dos mais variados controles externos no Brasil, espalhados, seja Tribunal de Contas dos Estados, da União, dos municípios, ou do município, né? Licitação e alta administração entra um problema interessante. Quem responde por quê? Olha só, a Lei 14.133, ela tem horas que lembram Patropi da escolinha do professor Raimundo. Ela diz, uma espécie de, me perdoe aqui, já é sexta-feira, eu posso falar, caetanização, né? Ou não, né? Caetano Veloso, ou não. Ela joga uma segregação de funções. Ora, mas eu só segrego o que existe para ser segregado. E quando eu tenho uma microestrutura em que não há essa segregação de funções, eu não consigo dizer quem é a alta administração e o que pode ser segregado. É como se nós estivéssemos dando uma palestra para auditórios em que o palestrante, ora se senta como ouvinte, ora se senta como palestrante. Creio que isso já aconteceu comigo. Então, qual é o conceito de alta administração e quem responde pelo quê? A responsabilidade simplesmente pela assinatura, quem assinou, quem chancela. O ministro Walton tocou num ponto interessante, que é a questão do parecer jurídico, e os pareceristas, com todo respeito aqui a quem pertence à advocacia pública como um todo, coloca lá um carimbo de SMJ, salvo melhor juízo. Não, salvo melhor juízo não. Você assinou. Se alguém lhe consultou pretendendo uma resposta. É para isso que existe a Procuradoria. Inclusive, é uma pegadinha, não digam que foi eu que falei isso aqui, não. Se o gestor quisesse sair e colocar a responsabilidade 100% vinculante no parecerista, basta ele dizer, com base no fundamento da Lei 9784, o seguinte, não digo que eu falei isso, adiro e utilizo como razões de decidir a fundamentação constante no parecer. Então, a fundamentação dele do ato está lá, no que o parecerista falou. Então, governança e segregação de funções traz justamente esse aspecto do que seria essa responsabilização e quem que se envolve nesse planejamento estratégico e quem que está aliado justamente à ideia de dizer quais são os desafios, quem é o responsável por avaliar esses melhores desafios. E a lei traz diferentes linhas de controle, lei de licitações novamente. O artigo 169 tenta dar uma priorizada nisso, e traz 3 linhas de controle, acredito que será falado aqui pelo Juliano, senão já estou te convocando para falar sobre isso, meu tempo está se esgotando. Uma primeira linha, segunda linha e terceira linha. Olha, a própria lei traz 3 linhas de controle que é praticamente impossível de implementar em todas as realidades de administração pública do país. Numa segunda linha ainda está a órgão de assessoramento jurídico, numa terceira linha tem um controlador interno e tem um controle geral. Não existe isso em toda a realidade, não existe isso em todo município, não existe isso nem em todos os estados. Pode existir no Rio Grande do Sul. Então, acaba que o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, não só exercem parcialmente essa função indicativa, me permita aqui uma leve crítica, ministro, como, a despeito de existir um vazio dessas funções dentro da própria administração, os tribunais, ao orientarem, implementam essas verdadeiras práticas. Essa é a grande realidade que acontece no Brasil. E, mais uma vez, o parágrafo 1º repete mais ou menos a mesma ideia do que está contido no parágrafo único do artigo 11, quando se trata de planejamento estratégico, envolvendo a alta administração no planejamento estratégico, e repetindo basicamente os mesmos princípios, eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Perceba que a parte final do parágrafo 1º do 169 é a mesma coisa do parágrafo único do artigo 11. Então, nós temos diversas atribuições e competências e tentamos sempre descobrir, todos vocês aqui sentados, como que eu evito essas responsabilidades. Como que eu segrego essas funções e como eu implemento essas benditas políticas públicas voltadas para a melhoria dos quadros de gestão na administração pública, de uma maneira em que todos os agentes sejam responsáveis, não apenas aquele que exerce a administração estratégica, conforme muito bem disposto pelo legislador. Muito bem. E aí vem o dever de decidir e a avaliação de riscos.
No começo da minha fala que eu falei, que riscos são esses, que dificuldades são essas de se colocar no dia a dia? Eu vou comprar material de expediente, eu compro papel mais caro, papel mais barato, o pneu reciclável um pouco mais caro, o pneu não reciclável, e mais uma vez a lei coloca justamente isso aí, parcele sempre que possível, mas não perca a economia de escala. Ora, se eu vou parcelar, tecnicamente eu vou perder a economia de escala. Concentre, mas cuidado para não dificultar a competitividade. Tudo isso são políticas públicas voltadas à melhoria, mas quem decide pelo quê? Quem decide pelo quê? Será que a alta administração ela é apenas a responsabilizada por implementar essas novas estruturas desafiadoras que se buscam nos quadros da administração pública? Sim ou não? E aí entra, planejar mal gera responsabilização? Se essa jurisprudência consolidada no âmbito do controle externo gera responsabilização, porque se cai justamente na contratação direta por emergência, não a emergência natural, mas aquela decorrente da incúria administrativa. Novamente, a participação do gestor, onde? Nos quadros do planejamento estratégico, ditados por norma, não uma mera norma diretriz, mas uma norma que se encontra esculpida dentro do próprio corpo legislativo, dentro do próprio texto legal da Lei 14.133. E aí, mais uma vez, o dilema do controle, o controle interno e o controle externo. Topograficamente, me permita, ministro Walter, e aqueles aqui que exercem o controle externo, que estejam nos ouvindo, topograficamente, numa redação literalizada, o artigo 169 trata, pelo menos topograficamente, de uma certa priorização do controle interno, colocando o controle externo não como último, mas como derradeiro após a efetivação das etapas de controle interno, primeira, segunda linha e terceira linha. É claro que isso não acontece na prática, porque quem controla de forma definitiva é o controle externo, inclusive auxiliando o controle interno por meio da adoção de melhores práticas. E aí a pergunta, nós estamos aqui em um ambiente acadêmico, não é uma sustentação oral, o controle externo auxilia ou impõe? Essa é uma discussão boa. A resposta eu vou deixar para o Juliano, claramente, que eu não tenho mais tempo, isso é uma questão muito mais complexa. Tá? Quem fala por último, fala melhor. Responsabilidade do controlador e o exercício do controle pela alta administração. Então, quem responde por quem? Esse é o grande desafio dentro da administração pública. Porque para eu ousar, para eu tentar justamente implementar o que se espera dentro de uma contratação pública, raciocine comigo que eu tenho que ousar, eu tenho que desafiar novas práticas, além do que aquilo que a própria lei prevê. Trabalhar dentro de um círculo, dentro de um quadrado, muito embora eu venha a não ser responsabilizado ou tenda a me estruturar dentro de uma segurança jurídica que não me cause responsabilização, trava o gestor e, portanto, faz com que ele não consiga implementar justamente essas famosas diretrizes que o mundo todo tenta colocar por meio da administração pública como um todo. Governança, sociabilidade e, sobretudo, aspectos ambientais de contratações mais limpas e sustentáveis. E aí, o que é possível esperar? E eu finalizo minha fala, sempre aderente ao tempo, tenho mais meu 1 minuto, esperar ousadia eficiente muito além da governança. Quando nós falamos em prática de ESG, muito bem disposta em princípios catalogados dentro da Lei de Licitações, no artigo 5º, que inclusive faz remissão em sua parte final à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro de uma forma bastante incisiva e, portanto, bastante novedosa, a lei trata num certo equilíbrio entre legalidade, eficiência, efetividade, mas ela não diz qual é a ordem de priorização de cada uma. Logo, eu gostaria, se é que é possível concluir, dizer que para um melhor planejamento estratégico, para a inserção de melhores políticas públicas, para a efetivação de melhores práticas administrativas que possam contribuir não só com a contratação pública, mas voltada ao atendimento das necessidades do cidadão, eu tenho que, sobretudo, permitir ao gestor ousar, sem que isso lhe conceda um salvo-conduto para, errando, não poder ser responsabilizado. A grande verdade é que, sem ousadia, não se consegue atingir a eficiência esperada, e sem eficiência, não há qualquer legalidade que possa contribuir para a paralisação de uma máquina pública, sem que se preste os devidos serviços àqueles que mais esperam do gestor público, o administrado. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao Dr. Guilherme Carvalho por todas as suas instigantes considerações. De fato,
sua análise sobre a necessidade de fortalecimento da governança pública, do planejamento e dos mecanismos de riscos na aplicação da Lei 14.133, reflete com precisão o que se espera da alta gestão, que é liderança proativa e segurança jurídica na tomada das decisões. Afinal, as grandes novidades desse novo diploma legal não se limitam na simplificação de procedimentos, com a inversão de fases ou introdução do diálogo competitivo. A lei nova inovou profundamente ao estruturar o processo de contratação como um ato de estratégia, deslocando o peso da máquina pública para uma fase preparatória mais robusta. Relativamente ao controle externo, eu diria que o TCU tem um papel fundamental no orientar a administração dentro dos estritos esquadros da legislação existente e fazer determinações quando a administração tangencia as normas legais para adotar critérios que estariam a fugir desse espírito da norma jurídica. Então, essa é uma questão assim, deveras instigante que mereceria algumas considerações ulteriores. Dito isso, passo ao nosso novo palestrante, o Dr. Juliano Heinen, verdadeiro conhecido de todos nós e um grande atuante nos congressos jurídicos. O Dr. Juliano Heinen é procurador do Estado do Rio Grande do Sul e traz consigo a valiosa e indispensável perspectiva do exercício eficaz cotidiano da advocacia pública, vivenciando cotidianamente os desafios da alta gestão, o controle da legalidade administrativa e a busca por soluções inovadoras em cenários de alta complexidade regional. Doutor Juliano, o senhor também tem a palavra e dispõe do tempo regimental. Uma boa tarde a todos. Eu fico enaltecido, porque eu nunca, numa palestra, me chamou de novo. Então, eu vou dizer lá em casa, ministro, que eu agora, então, rejuvenesci com a sua bondade, ministro. Queria cumprimentar efusivamente a comissão organizadora, na pessoa do eminente ministro Douglas Alencar. Douglas, assim, você faz a diferença no conhecimento jurídico do país com essas... E aqui nós temos um ambiente de construção, e eu acho que é super importante isso, cumprimentando extensivamente ao querido amigo Zilmar Assis, nosso maestro. Eu só sou aquele cara da tuba que toca atrás, né, que temos um maestro, e cumprimentar efusivamente eminente ministro Walton Alencar. Obrigado pelas generosas palavras. E a gente não combinou a palestra, mas eu acho que há uma simbiose aqui com a palestra do querido amigo e com a fala inicial do eminente ministro Walton, o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai discutir e as provocações que a gente vai fazer. A gente não combinou, mas eu acho que vai ter um casamento bom do que a gente vai conversar. Queria agradecer, Guilherme, por você me deixar minha tarefa mais fácil, pela belíssima e difícil, pela belíssima fala que você teve aqui. Eu fiz essa primeira pergunta porque me incomoda muito, também como órgão de controle, não a arquitetura desse medo que fizeram em relação aos órgãos de controle. Porque eu sou órgão de controle. Porque o órgão de controle não está aqui para colocar medo, e eu acho que se criou um senso comum, ministro, injusto, queria deixar muito claro, injusto, de que as pessoas têm medo do Tribunal de Contas, medo da CGU, medo da Procuradoria, medo do Ministério Público. E o que eu percebo, ministro, na prática, é que muitas vezes esse medo é um não decidir quando se deveria decidir. Eles se escusam nisso, como alguns gestores, como uma forma de não fazer quando deveria fazer. Ao que devemos ser sinceros, ninguém convidou ninguém, obrigou ninguém a estar naquele órgão. Eu lembro que, eu não sei se eu posso contar uma história, uma vez tinha um colega meu me incomodando, reclamando da procuradoria, enfim. Eu disse, cara, eu tenho uma solução para ti.
Uma solução maravilhosa. O quê? Te exonera. E para de se incomodar aqui a procuradoria, entendeu? Então, ninguém te obriga a estar aqui. Então, essa arquitetura do medo, isso sempre me incomodou, ministro. Então, eu trago, e eu acho que eu vou começar a pesquisar e produzir, que esse direito administrativo do medo não pode ser confundido com o direito administrativo da preguiça, com o direito administrativo da omissão indevida. E é por isso que eu comecei, a gente não combinou isso, mas eu comecei com essa provocação, justamente para que a gente desse um pontapé, especialmente em políticas públicas virtuosas e que foram feitas sem lei. Você imagina uma política pública que ninguém obriga ninguém a fazer, você não tem incentivo nenhum para fazer, o gestor não tem incentivo nenhum para fazer, ele não vai ganhar um melhor repasse da União por fazer aquela política pública. E ela foi a política pública mais virtuosa do Brasil, na minha opinião, ao menos, e ela é modelo para o mundo, ela foi copiada por vários países. Qual é essa política pública? O Plano Nacional de Vacinação. O Plano Nacional de Vacinação, que é criado em 1973 e implementado em 1975, ele, naquela época, nós tínhamos 1.400, enfim, não importa, o número de crianças altas com a síndrome da poliomielite. Era 1.400 e tantas crianças, enfim, por município. No primeiro ano, isso baixa para 100. Em 1989, nós erradicamos a poliomielite no Brasil. Em 1994, ganhamos um selo de país que erradicou a poliomielite. A gente não teve lei obrigando, ninguém foi punido, não tinha conselho tutelar perseguindo a mãe e pai, e todo mundo levou seu filho para se vacinar. Por que a gente fez isso? Precisou o Tribunal de Contas estar lá? Não precisou. Então, essa ideia de medo, enfim, isso sempre me incomodou. E eu acho que incomoda também quem está fazendo como gestor, como fiscal das contas, incomoda. Porque eu tenho aqui uma política virtuosa que demonstrou ao Brasil que a gente pode fazer a diferença sem nenhuma coerção. E por que isso deu certo? Primeiro, a capacidade técnica elevadíssima, notadamente da Fiocruz, em criar vacinas, em construir vacinas eficientes. A capacidade do Brasil de distribuição. Terceiro, a vacina gratuita. Então, não era uma vacina elitista. E 5, principalmente, a capacidade do Brasil de convencer as pessoas de que essa era uma política virtuosa. Passa? Não, não passa. E esse cidadão aqui, ele foi responsável por 15 milhões de vacinação sem decreto. O Zé Gotinha, ele fez mais pela população do que qualquer lei ou decreto. Ele foi feito em 1986 pelo estilista Darlan Rosa. E ele foi estruturado, esse ser tão carinhoso, embora eu confesso que na infância eu tinha medo do Zé Gotinha, mas enfim, não é? Ele fez muito pelo país. E ele foi estruturando a política pública persuasiva. O Estado não precisou coagir. Em que sentido? Havia propagandas do tipo assim, em vez de dizer o seguinte, leve seu filho para a vacinação, eles faziam propagandas muito pontuais, do tipo, 70% das crianças que não se vacinam são suscetíveis à poliomielite. Leve seu filho. Então, ele criava uma espécie de medo, de escassez. Ou então, seu filho, seu vizinho já levou, ou 90% das crianças já foram vacinadas. Seu vizinho já levou o seu filho. É sua vez. Campanhas assim deram muito certo. Então, essa estrutura sem regra, sem legislação, sem órgão de controle, foi uma medida inteligente para transformar a nossa vida como brasileiros muito melhor. Nesse ponto, eu gostaria de trazer uma segunda política pública, que é a política pública de adesão, em que a gente não precisou, de novo, de qualquer legislação para fazer diferente. E essas são metodologias que podem ser replicadas em tantas outras políticas públicas. É o caso de Sobral, que tantas vezes é falado como um caso maravilhoso de educação. Lá em Sobral, especialmente nos anos 2000, ele estava na posição 1.400 e, enfim, 1.700 no ranking dos municípios com maior índice de educação. E em pouco tempo, menos de 5 anos, 7 anos, pouco mais, ele se torna um dos primeiros municípios em alfabetização, em ranking de Enem, etc. O que deu certo? Foi uma política de Estado. E quando eu tenho uma política virtuosa, o povo não admite que se passe governo de qualquer partido, qualquer ideologia, ele não vai admitir um retrocesso. Então, medidas que foram bastante virtuosas em Sobral, como, por exemplo, não se criou um órgão lá.
Não se criou um departamento, uma seção. Se criou a Casa do Aprendizado. É uma sacada incrível, porque política pública tem que falar com o povo. E casa fala com o povo, todo mundo entende o que é casa. Então, essa ideia de que, não, eu vou lá no órgão da educação, não, eu ia lá na Casa do Aprendizado. Uma medida tão simples que deu um enorme resultado. Essa política passou por 4 prefeitos de partidos completamente diferentes, 3 governadores, e ela foi extremamente virtuosa em Sobral. Então, quando a gente tem uma política de Estado e uma política virtuosa, e ela acaba sendo reconhecida, ela pode até ter matizes de acordo com a ideologia de cada partido, isso faz parte da democracia. Agora, ela não tem retrocesso. Eu poderia dar um segundo exemplo, que não está nos slides, que é o Jânio Lerner, que foi o prefeito de Curitiba nos anos 90, que trouxe um modelo extremamente desenvolvimentista e virtuoso para Curitiba. E hoje não se admite, nenhum prefeito vai se eleger se ele não tiver a rua limpa, a cidade arrumada em termos de urbanismo. Ele criou um modelo irreversível e uma política de Estado. E não importa o partido, o prefeito de qualquer partido, seja centro, direita, mameluco, esquerda, não importa, ele vai respeitar essa política pública. E aqui nós temos, então, o desenvolvimento de Sobral num gráfico em que eu tenho uma política pública que não tinha obrigação de lei, não tinha incentivo, não havia uma regulação por arquitetura, não havia uma regulação por benchmark, havia simplesmente a vontade de fazer diferente no Ceará. E por isso que eu digo que o cearense, talvez ele insistiu nessa política porque ele é persistente, porque ele é dedicado, porque ele não desiste. Essa é a característica do povo cearense que faz com que a vida se torne melhor, mesmo num estado que sofre há anos com seca, há anos com todos os problemas sociais que conhecemos, mas ele fez a diferença e hoje ele é um modelo de educação. Então, foi a teimosia, talvez institucional, que transformou Sobral, e aqui até rimou, não é? A teimosia institucional que transformou Sobral nesse grande município, que é modelo, e que foi, esse modelo de educação foi replicado para todo o Ceará e hoje para várias localidades do Brasil. E aí nós temos um outro ponto que faz com que a gente possa pensar que a gente pode fazer diferente. Não teve lei do PIX. Não teve. Teve uma resolução do Banco Central. Era os técnicos do Banco Central pensando que a gente podia gerar um sistema de pagamento moderno, contemporâneo, barato e democrático. Porque hoje você, e isso é ruim, mas é o que a casa oferece, você chega no sinal, você não tem dinheiro, mas o cara que pede no sinal tem PIX. Isso, por um lado, não é bom, não é? Se tem alguém que está ali pedindo dinheiro no sinal, mas ele, invariavelmente, o PIX foi democrático. Se isso é bom ou ruim, não sei, mas o PIX pegou. E ele pegou de uma forma em que não teve lei, não teve decreto, não teve controle do Tribunal de Contas, teve a vontade de fazer diferente. Teve o Banco Central exercendo as suas funções de forma muito eficiente, muito eficaz e transformando as nossas vidas. Ou seja, eu acho que ninguém hoje está imune ao PIX, e eu acho que hoje talvez alguém poderia levantar a mão, qual foi a última vez que emitiu um cheque, não é? Ou, quiçá, nem vou falar de nota promissória, eu lembro quando eu comecei como advogado, cobri umas duplicata. Eu não tenho nenhuma, não sei se isso é algo que eu devo dizer numa palestra que vai denunciar a idade e quebra o novo do ministro Walton, que ele falou, enfim, cobrando duplicata. E nota promissória também, uma vez entrei com uma cobrança de nota promissória, e tinha os embargos, a monitória. Ou seja, esse tipo de coisa talvez só vai cair na prova da ordem, só vai cair num concurso. Agora, quando a gente fala em Bitcoin, stablecoin, essa modernidade é o Banco Central dialogando com a política pública que importa. Essa é uma política pública que importa. Repetindo, não tem lei, teve a vontade do Banco Central de exercer suas funções. Então, a gente pode fazer uma política pública, sim, e aqui nós temos o quanto ele movimenta por ano, ele movimenta um PIB de Portugal no ano, PIB de Portugal no ano, o PIX no Brasil. Nisso, nós temos uma noção bastante concreta, o que eu fiz aqui? Uma noção bastante concreta do que a gente poderia pensar como causa raiz, do que nos impede de agir proativamente para criar novas políticas públicas e, no final do dia, deixar um legado. E aqui nós vamos dialogar com o que a teoria dos jogos fala de payoffs, ou seja, qual é a recompensa para um político deixar esse legado? Basta olhar nomes como o próprio Jaime Lerner. Você deixa um legado para a população. Você não está pensando, talvez, só no seu capital político.
Mas isso tudo bem, é recompensa de qualquer gestor público ou político que, obviamente, pensa no seu capital de reeleição ou eleição. Agora, essencialmente, quem é servidor vai pensar exatamente no capital de Estado. E quando eu tenho uma política pública de Estado, ela vai perpassar várias gerações. E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, sustentabilidade é a característica que sempre pensa numa característica, numa perspectiva transgeracional. Você não está pensando nessa geração, em nós. Nós estamos pensando em quem ainda nem existiu, alguém que será concebida. Então, quando a gente começa a falar em ESG, que até está meio demodê, né? Depois do rompimento do Acordo de Paris, o ESG talvez vai ter que ganhar uma nova roupagem. É que nem, muitas vezes, aquele restaurante que abrimos com nova direção, né? Enfim, ou dar um novo nome para o restaurante, mas é a mesma coisa, não é, ministro? Então, a gente vai ter que dar uma nova roupagem ao ESG, que foi uma política, uma perspectiva de planejamento e uma indução bastante importante para trazer dentro do mercado e estender à administração pública 3 pilares nodais à sociedade, não é? O meio ambiente, a perspectiva social e a característica da governança. E isso faz com que a gente tenha que saber o que nos impede de agir de forma proativa. Então, essa empatia, essa engenharia do medo, eu gostaria realmente de a gente começar a repensar se existe isso mesmo. Se existe essa engenharia, ou se esse medo foi arquitetado, não é uma arquitetura, ou se ele foi arquitetado como uma forma hoje de se escusar a não fazer. Porque dá para fazer. E dá para fazer junto com o Tribunal de Contas, dá para fazer junto com a CGU. Eu tenho experiências extremamente virtuosas com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que fomos parceiros. Eu vou dar um exemplo. O Estado do Rio Grande do Sul viveu uma crise da segurança pública em 2014 catastrófica. Havia acusados presos em viaturas, na delegacia de polícia, superlotação. E o problema do Estado do Rio Grande do Sul era a construção de vaga para presídio, não tinha presídio. E ele já atrasava 1 ano o salário dos servidores, hospitais, etc. Ou seja, não tinha dinheiro para construir. Qual foi a ideia? A gente construiu da seguinte forma, junto com o Tribunal de Contas. Na prática, o Estado do Rio Grande do Sul tinha um ativo, que era imóveis não utilizados. Qual foi a ideia? Pela lei de licitações, assim, aplicando a lei de licitações, não é? Como tem que ser, e os livros não contam isso, eu tenho um livro de licitações, mas, enfim, muitas vezes as coisas estão fora do livro, eu teria que alienar, fazer um leilão desses bens, pegar o valor, aí fazer uma licitação para construir presídios. Isso levaria 5, 7 anos, não tinha tempo. A gente fez uma licitação em que quem dar maior valor a esses bens públicos e o menor valor do metro construído. Então a gente fez um bem bolado ali, junto com os técnicos do Tribunal de Contas. E ali a gente realmente fez uma virada de chave que foi construído em 1 ano, 2 presídios, e a segurança pública no Rio Grande do Sul melhorou muito. E a gente salvou vidas. Então, essa ideia de pensar fora da caixa não é uma questão mais assim, se eu quero ou não. A gente vai ser desafiado. Está aí a inteligência artificial, está aí as novas formas de pensar a lei de licitações, como contratos com divisão de riscos, contratos por resultado, contratos com prestação de serviço e serviço associado que tem previsão expressa na lei, ranqueamento do bom fornecedor. Porque a gente não pode, se na vida a gente é ranqueado pelos fornecedores, enfim, há o que se chama de gamificação, por que a gente não pode fazer isso nas compras públicas? Vamos dar um exemplo. Imagine que um de vocês, ou eu, enfim, estamos a querer comprar algo no Mercado Livre. Aí tem 2 produtos mais ou menos o mesmo preço, uma empresa ela tem a nota 4,9 e outra tem a nota 3. Qual que você escolhe? Tanto é verdade que hoje eles mandam a mercadoria do Mercado Livre, não é? E aí eles botam um bilhete assim, não reclame para o Mercado Livre, reclame para mim, eu devolvo. Entendeu? Cadê o Código do Consumidor que obrigou isso? Não foi o Código de Defesa do Consumidor. Foi a regulação por arquitetura do Mercado Livre. Se você vai numa cidade, por exemplo, vai numa cidade que não conhece, assumiu lá, enfim, precisa de um encanador. Aí você olha no Google, tem um encanador nota 4,7, outro nota 4. Ou seja, por que a gente não pode fazer isso na administração pública? Ranquear os fornecedores. Fazer um ranqueamento. Tem previsão na lei, no artigo 41, inciso 3, também, se eu chutar, ninguém confere, mas enfim. Né? Ou seja, está ali na lei de licitações uma expressão clara de ranqueamento. Então, não tem como a gente pensar que a gente não vai transformar a nossa vida. Ó, esse aqui é a licitação menor preço, ministro. Tá? Não, é eu que não sei apertar o botão. O cara vem falar de inovação e não sabe mexer o slide. Né? Enfim, bom, qual é a questão aqui? É pensar que a gente, muitas vezes, vai ter omissões justificadas. Agora, omissão injustificada, ela já é mais difícil.
E qual é a grande noção que a gente vê na jurisprudência, notadamente no Tribunal de Contas da União? Ele faz hoje, o tribunal, de forma muito coerente, a seguinte virada de olhar. Ele não está mais olhando o edital, essencialmente. Não que ele não olhe, mas não é o foco. É muito mais uma visão holística, isso é ótimo, do planejamento. Se tem um estudo técnico preliminar robusto. Porque, no fim do dia, você fazer um estudo técnico preliminar robusto vai justificar a compra pública, inclusive se for mais caro. Você está dizendo, eu estou comprando um produto que agride menos o meio ambiente, por conta de... Ele é mais caro, mas eu vou agredir menos o meio ambiente. Está tudo bem, é uma opção legítima do gestor. Agora, tem que estar justificado. Não adianta, eu às vezes recebo, ministro Alto, uns processos meio quadrados lá, e aí eu digo, não tem isso. Não, é a procuradoria que tranca tudo. Mas cruza a bola para eu cabecear, entendeu? Não traz essa bola quadrada. Então, o ponto aqui é, como a gente vai estruturar uma política pública que ela seja planejada e bem feita, por boas compras públicas. E um dos instrumentos para isso é o estudo técnico preliminar, que vai, obviamente, antes antecipar riscos que podem acontecer. Porque, no fim do dia, o que era a Lei 8666? A Lei 8666 tinha duas premissas. Ela presumia que o licitante era um achacador, era um superfaturador, era um canalha. Então, ela tinha essa presunção de canalice do licitante. Então, qual foi a ideia dela? Vamos encher de formalidade, vai ser um processo formal. O artigo 4º, ele é um mantra da lei, ele é um resumo da lei, artigo 4º, parágrafo 1 da Lei 8666. A licitação considera-se um ato administrativo formal. Isso chega a ser poético, eu me arrepio quando eu olho o troço desse. Um ato administrativo formal. Aí enchemos de formalidades, e aí por isso que não teve superfaturamento e corrupção na Lei 8666, né? Não, teve. Ou seja, nós tivemos que mudar. E mudamos para bem, porque hoje a lei ela vai incentivar que nós tenhamos não uma política adversarial, mas uma política construtiva por meio de vários institutos, que já aconteciam nas concessões. Como, por exemplo, a proposta de manifestação de interesse. É um diálogo completo com o mercado. E se a gente virar as costas para o mercado vai se rearranjar. Então, quando eu não fazia estudo técnico preliminar, em que eu não via as alternativas, quem é que via a alternativa melhor para o mercado? O mercado. E aí ele precificava, oferecia um produto pior, porque era mais barato, tá certo o mercado, não é uma crítica, e a gente ficava chorando, pois é. Não, hoje a gente tem a grande possibilidade de colocar as alternativas melhores para o cidadão e para a administração pública. Então a gente tem as ferramentas. Eu não posso crer que a Lei 14.133 é um museu de novidades. Ela mudou. Então a gente também vai ter que fazer uma forma de estruturar uma caixa de ferramentas para que a gente consiga melhorar isso. Aqui eu repito o que o ministro Walton falou sobre a lei, a LINDB, sobre o erro grosseiro, e esses serão os limites que a gente vai ter que atuar. Fora disso, é omissão indevida. Segundo, nós temos vários caminhos de estruturação de política pública, diálogos institucionais, atuação em rede, construção de medidas fora da caixa. Agora, se a gente ficar fazendo o mesmo, a gente vai obter o mesmo na política pública. Nesse panorama, eu acabo, inclusive, antes, e aí eu deixo mais tempo para esse nosso combinado, eu gostaria de dizer que eu acho que aqui a gente tem muito do Guimarães Rosa. O correr da vida, ele embrulha tudo. A vida, sim, esquenta, esfria, mas o que ela quer da gente é coragem. E eu acho que ela quer da gente, seja como gestor público, como servidor público, como órgão de controle, é coragem para a gente fazer diferente. E a gente fazendo diferente, a gente vai mudar a vida do cidadão. Muito obrigado. Meus agradecimentos ao Dr. Juliano Heinen pela excelente exposição feita no púlpito deste local. A exposição tratou dos desafios decisórios vivenciados pelos gestores e pelas unidades federativas. Sua exposição trouxe à luz a realidade cotidiana vivenciada pelos gestores, pelas procuradorias dos estados, que precisam conduzir a máquina pública e prover soluções. Assim, decidir é absolutamente fundamental. E é justamente diante desse cenário, que envolve também certa asfixia orçamentária, que a alta gestão pública e a política pública são afetadas.
e testadas em sua capacidade de inovação e responsabilidade. Gostei muito dos exemplos citados do PIX, da Casa do Saber, né, da Casa de Estudos, que realmente são políticas públicas notáveis, com resultados práticos imediatos, aprovados por toda a população. Mais uma vez, assim, elogio a exposição feita, cito também os esforços que estão sendo feitos em São Paulo pelo governador Tarcísio Freitas, pelo número expressivo de mudanças de gestão naquele estado. Eu coligi aqui algumas notas, que em São Paulo ele enfrentou o desafio de modernizar a infraestrutura e expandir serviços essenciais sem dispor de espaço fiscal para o endividamento. O governo estruturou parcerias público-privadas e desestatizações voltadas à infraestrutura social e construiu vários complexos escolares e hospitalares também. Friso esse tópico que eu considero muito importante, que o objetivo do TCU não é punir administradores, nunca foi. A falácia do apagão das canetas, em grande parte, é infundada. Assim, o poder decisório, dentro de uma democracia estruturada, ele tem de ser fiscalizado. É uma sucessão de freios e contrapesos em todos os estamentos. Agora, o que não se tolera é o erro grosseiro. O erro grosseiro são aqueles pontos fora da curva que são absolutamente questionáveis e não passam pelo crivo de um juiz imparcial, de um administrador comum. Assim, são tomados, geralmente, são erros praticados, geralmente, com objetivos claramente visíveis que não são os objetivos mais republicanos. No passado, tive a ocasião de estudar que o administrador, evidentemente, sempre tem de escolher a melhor opção. Agora, se dentro de certos critérios, no contexto de uma época, existe mais de uma opção viável, ele está legitimamente habilitado a escolher qualquer uma das soluções existentes, obviamente visando a melhor solução. Agora, se depois a solução adotada não foi a melhor, esse administrador está perfeitamente protegido. Sua decisão foi fundamentada, tomada de acordo com os critérios da lei, e isso não afeta a rigidez do procedimento por ele adotado e a correção do seu ato. Parabéns aos dois expositores aqui. Fiquei sumamente feliz com as duas exposições e com elas aprendi também alguns aspectos fundamentais. Aliás, estou, em grande parte, plenamente de acordo com as duas exposições. Diria com 99% de acordo. Parabéns a ambos. Com o encerramento de ambas as duas excelentes exposições, abro a palavra para perguntas do auditório e dos participantes que nos acompanham de forma telepresencial, estimulando que aproveitemos este qualificado quórum para enriquecer com as dúvidas existentes esse altaneiro debate. Não havendo questões levantadas, acredito que possamos encerrar parabenizando ambos os expositores. Agradecemos aos palestrantes, ao ministro Alton pelas considerações que foram compartilhadas durante o painel 6. E, doutor Guilherme, o senhor pode fazer uma convocação dos nossos participantes para o lançamento do livro?
Gostaria aqui, antes de tudo, de agradecer à Academia Brasileira de Formação e Pesquisa. O Zilmar insistiu nessa... Não sei nem se trata de um livro, eu tenho até um pouco de receio de falar isso na frente do Juliano. O Juliano é a pessoa que mais escreve na atual geração, né? Obviamente que é uma geração anterior à minha, não sei. E o Juliano tem um ritmo de vida diferente, casado, menino. E escreve muito. Mas são compilados de uma coluna jurídica que eu tenho no Consultor Jurídico, são 130 artigos, e nesses últimos 5 anos, eu fiz isso em 2023, e agora, em comemoração aos 5 anos da lei, coloquei esses pontos. Esses artigos não têm um ritmo assim, de tratar artigo 1º, 2º, não. É o que vem, são temas realmente polêmicos, eu não faço nada para agradar academicamente. E acho que 99% dos artigos não tem nem nota de rodapé, ou seja, tecnicamente não seriam artigos acadêmicos ou científicos. Então, acho que ajuda muito. Então, são opiniões mesmo minhas, passíveis de crítica, obviamente, eu sempre peço que critique, e, se possível, reconstruir de uma maneira diversa. Mas não é um livro em si, é um compêndio. Eu agradeço ao Zilmar ter aberto esse espaço, foi de última hora. Inclusive, muita gente me perguntou hoje, mais cedo, por que eu não havia avisado. Eu disse, não, eu vou dar o telefone do Zilmar e do Max para que justifique. Não passei para não criar corrente de WhatsApp para você. Mas, de todo modo, muito obrigado. Vou estar ali fora prefaciando, escrevendo alguma outra nota para quem se interessar no livro. Um abraço para todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, ministro Walter. Juliano, sempre um prazer junto com você. Um abraço. Então, reforçando, nesse momento a gente faz uma pausa para o café. O doutor Guilherme vai estar ali fora, autografando o livro, que se chama Licitações e Contratações, Temas Polêmicos. Nós retomamos